Livro de Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E, erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quisera. Assim, também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me um menino. Então Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Ele disse: Paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus antecipou-se, perguntando: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Ele respondeu: Dos estrangeiros. Jesus lhes disse: Então os súditos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que pegares, e ao abrires a boca dele, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti.